Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética há mais de 19 anos. E hoje, dia 26 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Arquivos restaurados no GitHub revelam segredos. As exposições mais críticas de dispositivos médicos. E XP Investimentos sofre vazamento de dados, entenda a situação. E eu começo com essa notícia que fala: arquivos restaurados no GitHub revelam segredos. A pesquisadora de segurança Sharon Brizanov ganhou US$ 64 mil em recompensas por identificar centenas de segredos vazados em repositórios públicos do GitHub. O diferencial de sua descoberta foi a capacidade de recuperar arquivos excluídos que ainda estavam acessíveis no histórico do Git, revelando tokens de acesso, chaves de API e outras credenciais confidenciais que os desenvolvedores acreditavam ter removido. O problema decorre do funcionamento do Git, que mantém um histórico completo de alterações, incluindo arquivos já deletados no diretório de trabalho. Mesmo que um arquivo seja removido, ele ainda pode existir em commits antigos ou como objetos não referenciados no diretório .git objects, sendo retido por até 2 semanas antes de ser coletado como lixo. Assim, a simples exclusão de arquivos com dados sensíveis não é suficiente para eliminar completamente os riscos. Brizanov criou uma ferramenta que automatiza a clonagem de repositórios públicos, percorre o histórico de commits, restaura arquivos excluídos e escaneia o conteúdo em busca de segredos. Ao focar em empresas com programas de recompensa por bugs e repositórios populares, ela encontrou dados ativos em arquivos binários e ocultos com tokens vinculados a plataformas como AWS, GCP, Slack, Hugging Face, Algolia e outros. Segundo a pesquisadora, os principais motivos para os vazamentos são o desconhecimento sobre o funcionamento interno do Git, falhas na verificação de arquivos ocultos ou binários e excesso de confiança em ferramentas de reescrita de histórico. Ela alerta que, em caso de vazamento, não basta excluir os arquivos. É necessário também rotacionar os segredos expostos para mitigar o risco de comprometimento futuro. A matéria ela é fantástica, ela traz um tema muito importante para debate. O mau uso, né, de ferramentas e principalmente o mau uso de credenciais de acesso. Esse tipo de situação exposta nessa matéria, vinculada a uma ferramenta específica, no caso aqui o GitHub, ela denota duas coisas. Primeiro, a prática equivocada de se fazer isso, e não é só com o GitHub. Se nós formos olhar outros repositórios, se a gente for observar arquivos, né, às vezes até em clear text, com bloco de notas, ou seja lá o que for, muitas vezes acharemos esse mesmo tipo de descoberta. Por quê? Porque as pessoas manuseiam isso de uma maneira equivocada, fazem uso de uma maneira equivocada, por mais que as intenções sejam positivas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, ao adotar soluções como essa de repositório, muitas vezes as empresas, as pessoas, né, elas não se aprofundam no funcionamento das ferramentas. Portanto, elas não buscam entender com profundidade como funcionam os mecanismos. Essa pesquisadora, por exemplo, encontrou todos esses dados extremamente sensíveis relacionados a acesso justamente porque ela se aprofundou no conhecimento. Conhecendo isso, ela começou a tentar explorar repositórios públicos. Ela não fez absolutamente nada que não pudesse ser feito. Então, ela só escancarou o quanto as pessoas usam uma ferramenta que desconhecem. Então, aqui temos pontos muito importantes para a segurança que devem ser levados em consideração, tanto no treinamento, quanto na criação de diretrizes, etc. E também, né, no monitoramento, na auditoria, na identificação de coisas que podem trazer maiores problemas para todas as empresas. As exposições mais críticas de dispositivos médicos.
A Claroty, empresa especializada na proteção de sistemas cyberfísicos, divulga uma nova pesquisa sobre exposições mais críticas em dispositivos médicos conectados, frequentemente exploradas por agentes maliciosos. O relatório O Estado da Segurança de Sistemas Cyberfísicos, CPS, Exposições no Setor de Saúde 2025, analisou mais de 2,25 milhões de dispositivos de internet das coisas médicas IoMT, e 647 mil dispositivos de tecnologia operacional OT em 351 organizações de saúde, revelando que 89% das instituições possuem 1% dos principais dispositivos IoMT mais vulneráveis, ou seja, equipamentos com vulnerabilidades exploráveis conhecidas, KEVs, associadas a campanhas ativas de ransomware e conexões inseguras com a internet em suas redes. Esses dados apontam um foco crítico para que as equipes de segurança priorizem ações de mitigação. À medida que os ataques cibernéticos no setor de saúde continuam aumentando em gravidade e os recursos para preveni-los permanecem limitados, esse relatório aponta os ativos médicos com alto risco de ransomware, ataques de extorsão e ataques que exploram conexões inseguras de internet. O Team 82 da Claroty analisou os desafios que os hospitais e as organizações de prestação de serviços na área de saúde enfrentam ao identificar quais vulnerabilidades e exposições em dispositivos médicos e de OT priorizar para remediá-las. O relatório detalha exposições de risco em várias áreas-chave: sistemas de informações hospitalares, dispositivos IoMT, como imagens, equipamentos para pacientes e sistemas OT hospitalares. Com interrupções na continuidade operacional e na prestação de cuidados aos pacientes, entre as principais preocupações, o relatório se concentrou em uma combinação específica de fatores de risco de dispositivos médicos. A presença de vulnerabilidades exploráveis conhecidas, sendo vinculadas a ransomware e uma conexão de internet insegura. Isso gera um ápice de exposições que, juntas, representam um perigo real e iminente para as organizações de saúde. Esses são considerados pontos de entrada mais acessíveis para os agentes das ameaças, com foco em uma rede de saúde, e estão presentes em quase todas as organizações analisadas. Adotar uma abordagem baseada em gerenciamento de exposição para reduzir risco produz um subconjunto de dispositivos que é gerenciável o suficiente para que as organizações priorizem áreas de riscos reais, não teóricas. Principais descobertas do relatório: 9% dos dispositivos IoMT contêm KEVs confirmadas em seus sistemas, afetando 99% das organizações. 1% dos dispositivos IoMT possuem KEVs conectadas a campanhas de ransomware e conexões inseguras, impactando 89% das organizações. 8% dos equipamentos de imagem, raio-x, tomógrafos, ressonância magnética, ultrassom, etc., possuem KEVs conectadas a ransomware e conexões inseguras de internet, tornando-os categorias de dispositivos médicos mais vulneráveis e impactando 85% das organizações. E 20% dos sistemas de informação hospitalar, que gerenciam dados clínicos de pacientes, bem como informações administrativas e financeiras, têm KEVs vinculadas a ransomware e conectividade insegura à internet, impactando 58% das organizações. Bom, eu poderia seguir na leitura da matéria, mas entendo que o principal está aqui. Percebam como é uma área que pode ser muito afetada por ataques cibernéticos, especificamente aqui falando, né, no cerne da matéria, ataques de ransomware, por conta da exposição de dispositivos não seguros e a utilização dos mesmos e a ausência de controles. E nesse caso aqui, o que é mais grave, como a gente está falando da área de saúde, isso aqui pode impactar diretamente na não continuidade da operação e, portanto, impactar diretamente em vidas. Então, para quem atua na área da saúde aqui, essa matéria, minha sugestão, é para que seja vista e revista, para que possa ser analisado o ambiente, o seu ambiente, e com isso levar em consideração quais são os controles que deveriam ser implementados, quais dispositivos precisam ser melhor protegidos, etc. E na última matéria de hoje, XP Investimentos sofre vazamento de dados, entenda a situação.
A XP Investimentos disparou um comunicado para clientes no dia 24, alertando para um acesso não autorizado a uma base de dados hospedada em um fornecedor externo. O vazamento foi descoberto em 22 de março e, segundo a empresa, bloqueado imediatamente. A XP acalmou os investidores apesar de informações sensíveis terem sido acessadas, como dados cadastrais e saldo. Nenhuma operação financeira foi realizada. XP Investimentos comunicou aos clientes. A XP enviou um comunicado aos clientes explicando a situação. Segundo a empresa, o acesso não autorizado aconteceu em 22 de março e, assim que foi descoberto, foi bloqueado imediatamente. As autoridades competentes foram informadas e a companhia iniciou uma investigação para entender a extensão do vazamento. A XP Investimentos acalmou os investidores. Nenhuma operação financeira foi realizada e seus recursos estão seguros e protegidos. Não foram acessadas informações como senha, assinatura eletrônica e biometria, e nem mesmo seu CPF ou documento de sua identidade. Suas informações pessoais não estão sendo compartilhadas ou divulgadas de forma pública, portanto, não é necessária nenhuma ação por sua parte. Ainda de acordo com a empresa, os seguintes dados foram acessados: dados cadastrais como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CEP, estado civil, gênero, cargo e nacionalidade, dados sobre produtos financeiros contratados, sem os respectivos detalhamentos, limitando-se às informações binárias, como se possui ou não cartão de crédito e débito, seguro, consórcio, previdência e portabilidade de salário, dados como o número de sua conta na XP, saldo, posição, nome do assessor e limite de crédito referentes ao mês de março. A XP deixou claro que nenhuma operação financeira foi realizada, que as contas não foram acessadas e que todos os recursos estão seguros e protegidos. A XP Investimentos escreveu que nenhuma ação é necessária por parte dos clientes. Eles podem entrar no aplicativo e no site normalmente sem necessidade de alterar a senha. No entanto, por conta do vazamento, a empresa alerta que usuários desconfiem de ligações telefônicas sob procedimentos de segurança ou reconhecimento de transações e não alterem nenhum dado sob orientação de alguém no telefone. A XP ainda lembrou que não solicita senhas, tokens ou qualquer código por SMS ou e-mails. Nesses casos, ignore. Se você tiver dúvida sobre algum contato suspeito, procure o canal de atendimento oficial da companhia. É aquela coisa, né, pessoal? Primeiro que os dados que foram vazados, sim, são extremamente sensíveis, porque se utilizados por criminosos, eles podem, obviamente, aproveitar e criar mecanismos de engenharia social para tentar enganar as vítimas. Dados que as pessoas confiaram à empresa agora são de conhecimento de pessoas, ou podem estar sendo de conhecimento de pessoas mal intencionadas. E isso permite uma série de golpes. Ainda bem que a matéria alertou aqui sobre essa parte se alguém ligar em nome da empresa, confirmando uma série de dados que, em tese, só a empresa deveria ter, e com isso passando um cunho de veracidade àquela ligação, né, a identificação de que a empresa realmente está se comunicando, muitos golpes podem ser aplicados. E não só isso, né? Poxa, tem saldo de conta, tem uma série de dados das pessoas que de repente cruzado com outras bases, né, pode ter o endereço. E com isso a pessoa, não, essa pessoa aqui ganha muito bem, não sei o que, vamos tentar aplicar um golpe nela. Enfim, tem informações extremamente importantes, por mais que sejam dados de um mês atrás, são dados muito próximos. Eles podem ser utilizados para golpes. Então é algo extremamente crítico, extremamente importante. Para além disso, não adianta muito uma empresa chegar assim, não, esse vazamento ele aconteceu, não foi por conta dos nossos sistemas, foi por conta de um parceiro que nós utilizamos e o vazamento aconteceu, ou a entrada aconteceu por meio dele. Se você confiou naquele parceiro, se você estendeu a possibilidade de que ele tivesse acesso a esses dados sensíveis, você assumiu o risco. A empresa assume riscos como esse e quando ela cria essas parcerias, ela permite acessos, ela compartilha dados. Seria o mesmo, né, que termos uma casa ou um apartamento onde muitas famílias moram e compartilham a chave. Se uma das famílias compartilhar a chave com terceiros, com conhecidos, com amigos, logo tudo que está dentro
passa a não ter tanta segurança assim se aquela pessoa com a qual a chave foi compartilhada for mal intencionada, ou se ela perder essa chave, por exemplo. Então, percebam, quando a gente fala de com quem a empresa vai se relacionar, como a gente gerencia riscos de terceiros, isso é extremamente importante, porque muitos incidentes começam a partir daí. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, porque é fazendo isso que trabalhamos conscientização em cima desses temas. E com maior conscientização, mais cultura. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, até a próxima.